Pelas nossas Bíblias, em nome de Jesus. A mensagem que nós propomos essa noite traz o título A Nova Jerusalém e seus aspectos místicos. Parece uma mensagem, um tema um pouco complicado, mas devagarzinho nós vamos acertando, nós vamos lendo, nós vamos compreendendo, porque esse é um dos temas mais importantes da Escritura, porque é um tema que trata acerca da consumação final e máxima de toda a obra que um dia o Senhor começou a realizar. Os capítulos 21 e 22 do Apocalipse trazem uma visão que João teve na ilha de Patmos. Dentre tantas visões que ele teve, ele viu como última visão uma cidade toda de ouro, cujos fundamentos dessa cidade eram de pedras preciosas. Os muros eram de ouro límpido. João observou que no topo da cidade havia o trono de Deus, como que uma espiral, descendo, alcançando cada uma das 12 portas da cidade, porque havia 12 portas, né? 3 portas a leste, 3 portas a oeste, 3 ao sul, 3 ao norte, né? Ou seja, a cidade tinha 12 portas. E descendo, portanto, alcançando cada uma dessas portas, ali um rio que procedia do trono, chamado Rio da Água da Vida, né? E ao lado desse rio crescia a árvore da vida. João diz que viu essa cidade descendo do céu como uma noiva, uma cidade adornada como uma noiva para o seu esposo, descendo para a terra, para habitar entre os homens. Para os irmãos terem uma ideia, quero ler apenas aqui os primeiros 4 versículos do capítulo 21 do Apocalipse. Abra a sua Bíblia. Capítulo 21 de Apocalipse, versículos 1, 2, 3 e 4, que dizem assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque as primeiras coisas passaram. Queridos, pensem comigo, porque a Bíblia, ela nos traz muitas verdades, verdades profundas, nos traz verdades que dizem respeito ao homem. Isso é importante frisar e sempre repetir que todas as verdades bíblicas, elas dizem respeito ao homem, no sentido de que não existe verdade que não esteja existindo e acontecendo dentro do homem. Ou seja, não existe nenhuma verdade sintética, ou uma verdade que seja um mero adorno, como que você pudesse, inclusive, ter apenas um mero conceito. A despeito de você concordar ou não, a despeito de você crer ou não, ou de você entender ou não entender, o fato é que a verdade, e aqui eu me refiro à verdade divina, que não é propriedade minha, tampouco é exclusiva das Escrituras, porque é a verdade de Deus, e Deus é muito maior do que tudo quanto existe. Então essa verdade, ela é uma verdade que sempre acontece, é um acontecimento contínuo dentro do homem. Agora, quando nós lidamos com as Escrituras,
ocorre que essas verdades, ou aspectos dessas verdades, se apresentam com linguagens diversas. Você pode encontrar verdades, por exemplo, na forma de uma parábola. Então você lê uma parábola e talvez você pode não compreender o significado daquela parábola, mas aquela parábola traz um ensinamento. Ou seja, aquela parábola, ela requer uma interpretação. A parábola em si, enquanto a história contada, história com E, aquela história criada, enquanto aqueles aspectos imediatos da parábola, nada pode fazer para a sua vida. Por exemplo, você pega a parábola do semeador e você lê, né? O semeador saiu a semear, ele tinha sementes, da semente foram semeadas em 4 tipos de solos. No primeiro tipo de solo, a semente caiu, mas era uma estrada, os pássaros comeram, portanto não houve frutificação, não houve germinação. Aí você vai vendo, quando você acaba, você fala assim, e aí? É apenas uma história que foi contada. Então aquela história em si mesma, ou imediatamente, é apenas uma história, como qualquer outra. Acontece que quando Cristo conta essa história, na forma de parábola, ele está trazendo um ensinamento real, um ensinamento prático, vivo, que tem tudo a ver com a sua vida e com a sua experiência. Cabe, portanto, ao leitor tirar desse invólucro, dessa história, o ensinamento, extrair a verdade. A Bíblia também usa de linguagem profética, usa de metáforas, e dentre tantas coisas, usa também de símbolos. Então, quando a pessoa lê Apocalipse, encontra um livro cheio de símbolos. Você vai encontrar, por exemplo, o símbolo de um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, com o pescoço cortado, degolado, o sangue ainda quente esvaindo e caindo, e ele em pé sobre um trono. Parece uma visão um tanto estranha, né? Mas o fato é que esse símbolo está cheio de verdades que dizem respeito à obra de redenção, porque esse cordeiro, pelo Apocalipse, diz respeito ao Cristo de Deus e à sua obra. Você vai encontrar no Apocalipse também símbolos como, digamos, uma grande besta, um grande monstro, saindo de dentro do mar, com 7 cabeças, com 10 chifres, diademas sobre as cabeças. Então são símbolos que no primeiro momento parecem não dizer muita coisa, porque imediatamente você tem apenas uma imagem, mas pelo contexto e pela revelação que está contida dentro da própria Escritura, vamos perceber que todos esses símbolos, eles possuem significados. Assim como no Apocalipse vamos encontrar também 2 grandes cidades. Capítulo 16 e 17 de Apocalipse, ou melhor, capítulos 17 e 18, nos fala sobre uma grande cidade chamada a Grande Babilônia. E em oposição a esta cidade, encontra-se nos capítulos 21 e 22, uma cidade, a Nova Jerusalém. De um lado, Babilônia, Grande Babilônia. De outro lado, Jerusalém, a Nova Jerusalém. 2 cidades que a Escritura nos coloca estando sempre em oposição. Em todo o Antigo Testamento você vai encontrar a Grande Babilônia fazendo resistência contra Jerusalém. Você vai encontrar uma Jerusalém sendo atacada por Babilônia. Babilônia, inimiga de Deus. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade do grande rei. Interessante como que essas cidades no Apocalipse, elas também ganham significados. Por isso que é dito no tema, né? A Nova Jerusalém e seus aspectos místicos, ou os seus significados espirituais. Ou qual é o significado desta cidade? Alguém poderia dizer, pastor, essa cidade é a cidade que Jesus foi edificar, foi construir para nós irmos morar dentro dela. Esse é um conceito tradicional, é um conceito comumente divulgado e crido pela maioria dos cristãos, mas ocorre que quem tem que nos falar acerca da identidade desta cidade e sobretudo dos seus significados é a própria Escritura. Não é sem razão que quando o Apocalipse apresenta essas 2 cidades, a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia, Babilônia, embora uma cidade, é colocada como sendo uma prostituta, uma mulher
de prostituição. Ao passo que Jerusalém, ou a Nova Jerusalém, é colocada como uma noiva, adornada como esposa, ou melhor, uma noiva adornada com os adereços de noiva, né? Que implica a pureza, a integridade, a fidelidade, o amor puro e um relacionamento puro. Então é preciso que nós, ao nos aproximar das Escrituras, sobretudo no que diz respeito ao nosso tema essa noite, a Nova Jerusalém, nós possamos ter o discernimento, possamos compreender o seu significado, para que haja um ganho, um acréscimo espiritual aos nossos corações. E é preciso começar, portanto, entendendo que a Nova Jerusalém, de acordo com a revelação de toda a Escritura, ela, no âmbito da revelação, é a consumação final e máxima de toda a obra de Deus. Ou seja, se você começa a ler a Bíblia, a partir de Gênesis, você vai ver um Deus sempre ativo, um Deus que está criando, e depois de criar a humanidade, um Deus que está sempre trabalhando para o aprimoramento dessa humanidade, ou trabalhando para conduzir a humanidade, para que essa humanidade alcance o propósito de Deus para o qual ela foi criada. Você vai ver um Deus ativo, um Deus presente na história, um Deus que não somente cria o homem, mas se propõe a redimi-lo. E depois que Deus redime o homem, Deus se propõe agora a tomar esse homem redimido e a transformá-lo em um homem à semelhança, de fato e de verdade, do seu filho primogênito. Então nós vamos encontrar a Nova Jerusalém, que se encontra nos 2 últimos capítulos da Bíblia, com uma consumação de uma obra que Deus começou a fazer. Então pense comigo por um momento. Você vai encontrar nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, o grande Deus, o Criador, criando todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você pensa, portanto, nessa obra da criação, e você então começa a contemplar essa criação, e a perceber a complexidade dessa criação, a grandeza dessa criação, a beleza da criação, você fala assim, puxa, como esse Deus é maravilhoso. Nenhum homem pode contemplar a criação sem admirar ao Criador, porque a criação revela os atributos desse Deus Criador. E mesmo um ateu, digamos, aqueles que não creem, não é? Por sua própria fé e convicção, não crer que há um Deus Criador. Entretanto, tal pessoa não pode negar a beleza da criação, ou a beleza do cosmos, né? Digamos que alguém não creia que há um Deus Criador, ok, não vamos entrar nos méritos, porque não cabe a mim o convencer a ninguém sobre isso. Mas o fato é que eu, que creio, e aquele que não crer, ao olhar, por exemplo, para uma semente, e observar todo o desenvolvimento dessa semente, uma pequena semente, aparentemente insignificante, mas que uma vez semeada, ela germina. E depois de germinada, ela tem todo um desenvolvimento, todas as fases do crescimento, desde a raiz, o caule, depois os ramos, as folhas, as flores, o fruto, a beleza só de contemplar, o fruto enquanto o alimento que nos traz, tudo isso é muito belo. Se você olhar, por exemplo, para os animais, cada um com a sua característica, cada um dos animais com a sua complexidade. Às vezes você olha para um peixe, não é? Independentemente de alguém gostar ou não de peixe, eu não gosto de peixe, de comer peixe, mas eu me refiro ao próprio ser criado. Que beleza, quantas cores diferentes, quanta combinação, não é verdade? Tudo isso é admirável. Então, quando você olha para essa grandeza da criação, ali é apenas o começo de uma obra. A obra de Deus não acaba com a obra da criação, como se Deus tivesse criado tudo, agora fica aí, entregue as suas próprias leis, porque eu tenho mais do que fazer. Não. Gênesis capítulo 1 e 2 é o começo de uma obra em que Deus agora continuará trabalhando no homem para levá-lo
até o ponto aonde o homem deve chegar. O homem, ele foi criado, mas ele precisa ainda desenvolver-se. Ele precisa crescer. Ele precisa evoluir. Em termos bíblicos, estritamente bíblicos, ele tem que ser redimido em razão da queda. Ele precisa ser santificado. Ele precisa ser transformado. Ele tem que ser conformado à imagem do Filho primogênito de Deus, como Paulo diz aos Efésios, que nós estamos num processo de transformação, até que cheguemos à plena estatura de varão perfeito, à plena estatura do Filho de Deus. Então essa obra apenas começou lá no início. Por que eu estou dando ênfase à beleza e à complexidade da criação, enquanto aquilo que é o começo? Porque se a criação é o começo de uma obra, e essa criação tem tanta beleza e complexidade, então quando ela chegar no final, né, desse propósito, desse plano, dessa obra, ela tem que chegar muito mais bela do que no começo. Sim ou não? Muito mais. Porque o Senhor está trabalhando. Lembram de João capítulo 5, versículo 17? Quando os judeus, em razão do sábado, da guarda do sábado, acusavam a Cristo de transgredir o sábado, dizendo que ele trabalhava em dia que não se devia trabalhar. O que Jesus respondeu? O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso mostra um Deus que está ativo, trabalhando na sua criação e conduzindo o homem ao ponto máximo em que ele deve chegar. Imagine você que a obra de Deus começasse com a criação tão complexa e tão bela e terminasse numa cidade de ouro. Será que essa obra ela teria um avanço ou teria um retrocesso? Uma cidade de ouro, por mais bonita que ela fosse, você acha que teria sentido essa obra de Deus? Ela não terminaria com a grandeza que ela deve ter. Ou seja, a obra de Deus ela tende a avançar para o nível mais alto. É uma ascese até que se alcance a plenitude. Nós falamos que, em termos de revelação, a Bíblia coloca a Nova Jerusalém descrita como uma cidade de ouro, como a consumação final e máxima de toda a obra de Deus. Por isso que nós não podemos crer, esse seria o primeiro argumento, não é apenas um argumento meramente humano, mas a partir de uma reflexão, que essa cidade não pode ser de fato e de verdade, no sentido literal, uma cidade, porque não faria sentido. Entretanto, a Escritura nos traz mais evidências, e eu quero apresentar para vocês, de que essa cidade, ela é muito mais do que uma cidade. Como o Apocalipse trabalha com símbolos, essa cidade, ela é símbolo de um povo. É símbolo de um povo eleito e escolhido, não eleito e escolhido em detrimento ao restante da humanidade, no que diz respeito à salvação, absolutamente, mas essa cidade fala de um povo em toda a história, que foi eleito por Deus para lhe servir a um supremo propósito. Se você ler a Escritura, você vai encontrar esse povo, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, na figura de uma noiva. Você vai encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus elegendo para si um povo, a nação de Israel, o povo eleito, a nação eleita do Antigo Pacto, e esse povo era representado figuradamente como sendo a noiva ou a esposa de Deus. Daí quando você lê, por exemplo, o livro de Cântico dos Cânticos, você vai encontrar, por exemplo, a história, um romance de Salomão com uma donzela, uma moça do campo, que será chamada de Sulamita. Aí você vai ver todo aquele romance, aquelas declarações de amor, o coração queimando e ardendo de amor um pelo outro. Você fala assim, mas por que a Bíblia tem esse tipo de livro? O que a Bíblia, que é de Deus ou referente a Ele, tem a ver com o romance de um homem e de uma mulher? Aí você vai compreender que a Escritura está usando apenas uma linguagem figurada para falar de um relacionamento do povo de Israel com o Criador. Aí usa essa linguagem
de um romance de um esposo para com a sua esposa. De sorte que em nenhum lugar do Antigo Testamento se encontra base para pensar que a noiva de Deus, em termos do Antigo Testamento, fosse uma cidade física e literal. Sempre um povo. Basta que você leia também no Antigo Testamento o livro de Oséias. Oséias é um profeta que foi chamado para denunciar a infidelidade do povo de Israel em relação ao Criador. E essa infidelidade desse povo eleito por Deus se dava no âmbito da quebra de um pacto, de um relacionamento afetivo, amoroso, de um casamento. Então você vai encontrar, por exemplo, palavras explícitas, como em Isaías capítulo 54, versículo 5, quando diz claramente que a nação de Israel era a esposa do Redentor, que era Deus. O livro de Jeremias vai trazer também, ou seja, todo o Antigo Testamento mostra sempre um povo que é chamado de noiva ou de esposa de Deus. Entrando para o Novo Testamento, não é diferente. Aí nós vamos agora lidar com a questão da igreja, já não mais o povo de Israel, agora a igreja, e novamente agora, igreja enquanto pessoas, nunca enquanto prédio. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar o termo igreja, referindo-se a um prédio, a um templo, a uma capela, nunca. O termo igreja, desde o seu sentido primário para os gregos, significa reunião de um povo que foi chamado para um determinado propósito. Igreja, eclésia, são os chamados para fora. E agora é esse povo chamado igreja que também será visto e falado e apontado e apresentado na figura de uma noiva. De uma noiva. Você vai encontrar, por exemplo, o próprio Cristo falando sobre o casamento do filho do rei. Você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que tinha um zelo tremendo pela igreja de Jesus Cristo, porque queria apresentá-la a um só esposo como uma virgem pura, sem mácula. Você vai encontrar Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 5, que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, que a esposa deve submeter-se ao esposo, como a igreja deve submeter-se a Cristo. E por fim, Paulo, ele abre o jogo, ele tira todas as metáforas e diz: olha, como está escrito, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, não é? E se tornarão os dois uma só carne. Aí ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, toda a Escritura nos mostra o povo de Deus, em todos os tempos, representados por uma noiva. Por uma noiva. Além do mais, falando ainda da igreja, o Novo Testamento, quando fala de cada um de nós, fala em termos também da figura de um edifício. Por exemplo, lembram quando Jesus conversando com Pedro em Mateus capítulo 16, e então Pedro teve uma revelação acerca de Cristo, quando Jesus perguntou assim: o que vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Neste momento Jesus responde a Pedro dizendo: também eu te digo que tu és Petros, ou tu és uma pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Ora, se a igreja é o povo de Deus, por que Cristo diz edificarei a minha igreja? Porque agora ele está usando uma linguagem figurada para dizer que nós somos como que um edifício. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo que nós somos o edifício de Deus. Nós estamos sendo edificados. Efésios capítulo 2, versículos 20, 21 e 22, o apóstolo declara: e todos vós sois edificados uma casa espiritual, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. E todos vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então veja que a Bíblia usa de figuras e de linguagem para poder nos ensinar verdades. Ou seja, assim como o homem, ele pega ali uma matéria-prima bruta
e começa a reunir os materiais, e começa ali desde o fundamento, lançando as bases, e vai construindo, portanto, pedra sobre pedra, ou em termos mais práticos, o tijolo, colocando a massa, o ferro, tantos materiais soltos, separados, e por fim, se encontra uma unidade, uma habitação. Essa linguagem o apóstolo usa para dizer que todos nós também estamos nesse processo de sermos edificados. Não é sem razão que Pedro, na sua primeira epístola, ele vai declarar que nós somos pedras vivas, e como pedras vivas que somos, estamos sendo edificados uma casa espiritual para a habitação de Deus. Então nós não temos que ficar nem espantados, nem admirados, quando chegarmos no final da Escritura, vemos uma cidade totalmente edificada, descendo do céu, ataviada como noiva. Veja os dois símbolos: a cidade enquanto habitação, e a noiva enquanto relacionamento para com o seu Criador. Devemos olhar, portanto, para esta revelação desta cidade como sendo o símbolo máximo de pessoas que foram criadas por Deus. Uma cidade que é o símbolo de pessoas que, depois de criadas, embora caídas, porque o homem caiu, o homem se tornou pecador, e a despeito do conceito que você tenha de pecado ou não, o fato é que a humanidade se degenerou. Ah, pastor, eu não concordo muito com essa história de pecado. Não tem problema, mas você concorda com a degeneração da humanidade. Uma humanidade perversa, má. Basta você olhar todos os dias os noticiários e ver as calamidades causadas pelo próprio homem contra o cosmo e contra os homens. Então agora, este homem, ele é redimido. E Deus então, depois de redimir, começa um processo de fazê-lo uma peça, uma pedra de edificação, juntamente com muitos outros homens. Não é sem razão que, se nós tomarmos também aqui o eixo da revelação, é dito que o homem foi criado do pó da terra. Ou seja, é o estágio inicial, básico, inclusive que aponta para o aspecto terreno da humanidade. Mas este homem, uma vez redimido, quando Jesus fala para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro. Inclusive o nome de Pedro era Cefas, né? Kefas. Mas a ele é dado o nome de Petrus, ou, né, que quer dizer uma pedra. E aquele que outrora era apenas o barro, ele é transformado numa pedra. E essa pedra, pedra bruta, precisa de chegar até o final do Apocalipse como uma pedra preciosa, uma pedra transformada, uma pedra trabalhada. Quando você olha para mim, por exemplo, talvez vocês possam ver apenas uma pedra bruta. Quando você olha, por exemplo, o marido olha para a esposa, fala, pensa numa pedra bruta. A pedra bruta, né? Ou a esposa olha para o marido e fala, é apenas uma pedra bruta. Alguns ainda estão no estágio do pó da terra, né? Ainda estão bem terrenos, nem se tornaram uma pedra ainda, mas vai se tornar. E se você ainda é uma pedra, ainda que seja uma pedra bruta, e todos estão vendo quão bruta é essa pedra, mas saiba que existe não somente um arquiteto, mas existe alguém que, tomando essas pedras em suas mãos, ele vai trabalhando, primeiramente colocando sob forte pressão sobre a terra, para que essa pedra, em razão do calor a que ela é submetida e a pressão que ela sofre, ao longo de muito tempo, ela vai ganhando tanta resistência que ela se torna uma pedra preciosa. Vocês sabem que a pedra, quanto mais dura, mais preciosa ela é. E quanto maior a pressão, mais essa pedra vai se transformando numa pedra preciosa, num diamante. E essa é a nossa segurança. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, não.
Pelo contrário, estamos dizendo que todos nós somos pedras na mão daquele que é o Criador, que sabe de todas as coisas, conhece toda a nossa vida, todos os nossos problemas, todos os nossos dilemas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que eventualmente nos impede, né, de nos ver já como uma pedra consumada, mas Ele, sabendo de tudo isso, Ele é poderoso para nos levar ao estado e ao estágio de pedras preciosas, para formar por fim a grande habitação de Deus, a noiva do Cordeiro. Ou seja, é certo que nas nossas resistências, esse processo pode ser maior ou menor, mas o fato é que nós estamos sendo aperfeiçoados. Essa mensagem, portanto, e essa revelação do Apocalipse 20 e 21, é apenas para demonstrar aonde o Senhor vai nos levar. Para mostrar que existe uma obra sendo feita, que você é alvo desta obra. Essa obra não é uma obra individual, ainda que nós vivamos num tempo de profundo individualismo, mas o fato é que essa obra é coletiva, porque essa cidade não sou eu, não é você, mas são muitas pedras que juntas foram primeiramente transformadas de barro em pedra bruta, de pedra bruta em pedra preciosa, para depois então agora ser formada com todos os santos uma grande habitação coletiva para Deus. E portanto, é preciso que nós pensemos o nosso presente a partir daquilo que nós seremos. Talvez você fale assim, puxa, alguns se desanimam, né? Não, eu não sou tão bom assim, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tanta dificuldade. Você fica só olhando para o seu estado atual. E saiba que o seu estado atual não é o estado para o qual Deus te criou, e tampouco é a realidade divina dentro de você. Ou seja, o nosso estado, ou estágio atual, ele é ilusório, porque ele é um estado que se vê e se percebe dentro do tempo. E quando Deus olha, Ele já olha a obra consumada. João vai declarar, vi a nova Jerusalém que descia do céu. Então ele já viu aquilo que nós haveremos de ser. Ou seja, ele tem a visão da perspectiva de Deus. E essa mensagem, portanto, num primeiro momento nos encoraja a prosseguir, mas também aponta aquilo que nós seremos eternamente. E portanto são aspectos que eu quero ressaltar, que devem ser cultivados desde então. Não pense que você vai aparecer na eternidade como uma pedra trabalhada, transformada e edificada juntamente com todas. Não. Até chegarmos lá, estamos dentro de um processo. Eu não tenho como falar hoje todos os aspectos simbólicos e espirituais e, portanto, místicos dessa cidade. São muitos. Eu separei aqui apenas alguns que eu quero compartilhar com vocês, para que nós entendamos essa cidade numa perspectiva orgânica, viva, real, acontecendo ou por acontecer em cada um de nós. O primeiro aspecto é que quando João olha para essa cidade, ele percebe que no topo da cidade, na cabeça da cidade, está o trono de Deus. Se você considera que essa cidade são pessoas, portanto, diz respeito a mim e a você e a todo o povo eleito de Deus, quando chegarmos na eternidade, o trono de Deus é visto sobre nossas cabeças. E isso diz respeito à nossa posição enquanto povo de Deus em relação ao reino de Deus. Ou seja, é um povo que está totalmente debaixo do governo divino. É um povo controlado por Deus. É um povo guiado por Deus. É um povo que segue a orientação divina. Talvez alguém diga, mas isso é mais do que óbvio, né? Trono diz respeito a governo e tal. Mas olhe para a experiência humana. O homem, quando ele se afasta de Deus, nós sabemos que a queda do homem se dá pelo seu afastamento. A primeira coisa que acontece é o homem trazer para si, ou impor para si,
um autogoverno, um governo próprio. É um ser que não deseja estar submetido ao governo divino. Esse governo não tem nenhuma relação, pense comigo, em nenhum tipo de coerção que os homens impõem uns sobre os outros. Olhe para a religião, historicamente falando, ao longo do tempo. Sobretudo o cristianismo, enquanto religião, instituição e religião oficial, primeiramente de Roma, depois das grandes nações e então de todo o mundo. Como que homens, passando-se por vigários de Deus, ou pontífices de Deus, querendo trazer sobre o outro homem, um governo de usurpação, de terror, de engano, de morte. A princípio, o artífice quer dizer, ou pontífice, desculpe-me, pontífice diz respeito a uma ponte. Aquele que se diz pontífice está dizendo, não, eu sou a ponte entre Deus e o homem. Agora, em nome dessa ponte, de ser a ponte, dessa autoridade suprema, o que os homens se acham no direito de fazer? Bem, se você não crer do modo como a igreja crê, então você vai morrer. Vamos preparar uma fogueira em nome de Deus e vamos te queimar vivo, porque você é um herege. Ora, mas esse não é o governo divino, porque se Deus é amor, se Deus é graça, se Deus é bondade, e o próprio Filho de Deus declarou dizendo que o Pai Celestial, Ele dá a chuva e o sol para homens maus e homens bons, sem nenhuma distinção. E isso porque Deus é puro amor. Está escrito claramente com essas palavras em Mateus capítulo 5, versículos 40 em diante, né? Então o governo divino não é algo que esteja fora do homem. Não é um pastor, nem um apóstolo, nem um bispo, nem um padre, nem um monge, nem qualquer outro tipo de líder que se imponha querendo dirigir a sua vida. Irmãos, infelizmente, e eu digo para todos vocês que já têm uma certa caminhada no Evangelho, infelizmente nós cristãos, cuja experiência pregressa nas muitas variantes do cristianismo, nós aprendemos a ser guiados por homens. Você encontra um pastor que te persegue, um pastor que fica ditando as regras de como você deve viver, e se você não andar de acordo com a regra que ele estabelece, ele te exclui da igreja. E aí você é taxado, um pastor que se acha no direito de amaldiçoar o outro, a outra pessoa, no direito de falar que você agora será privado das bênçãos de Deus. Imagine só. E eles dizem, nós estamos aqui na qualidade de autoridade de Deus sobre a sua vida. E aí os cristãos aprenderam esse tipo de obediência cega, desculpe-me, mas uma obediência tola, um homem obedecendo aos ditames de outro homem. Aí um dia você descobriu, você ouviu, alguém te mostrou, te trouxe alento, alívio, você entendeu que você não está mais subordinado a nenhum tipo de governo humano, uma vez que você é servo de Cristo. Você ficou feliz. Aí falaram para você que não existe pastor enquanto sacerdote, porque todos são sacerdotes de Deus. Lembram disso? Quando o pastor fala, não, o pastor é o sacerdote de Deus. Ora, se ele é o sacerdote, você assentado aí, eu tenho que ir lá pedir a bênção do sacerdote, né? Aí eu vou procurar o sacerdote, para o sacerdote orar por mim. Ora, por que eu posso orar? Eu devo orar por você, deste modo como você me pede? Se você é tanto sacerdote quanto eu, e eu sou sacerdote não por ser pastor, mas porque creio no Evangelho, e o sangue de Jesus nos torna um reino de sacerdotes. Então o mesmo direito e o mesmo acesso que eu tenho, você também tem. Quando você descobre isso, aí você fala, puxa, que alívio, não preciso mais ficar sendo
conduzido coercitivamente no cabresto, ameaçado por maldições, por tantas coisas, mas aí você deixou de ver. Esse é o primeiro lado, é positivo. Você conseguir se libertar desse jugo, que inclusive Jesus denuncia em João capítulo 10, quando ele fala dizendo: o bom pastor veio dar vida e vida com abundância, mas o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Talvez vocês tenham ouvido muitas vezes, não, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Leia na sua Bíblia, você não vai encontrar nunca, em nenhuma versão, em nenhuma tradução, a palavra diabo. É o mercenário, é o ladrão. E Jesus deixa claro em João 10 que o ladrão são aqueles homens que não entraram pela porta. Eles são ladrões e salteadores, saltam o muro do aprisco para usurpar as ovelhas que não lhes pertencem. Portanto, fala de lideranças que usurpam as ovelhas que não são dele. As ovelhas são de Cristo. Você pertence a Cristo. Eu sou de Cristo. Todos os homens são de Cristo. Somos ovelhas dele. Jesus denuncia dizendo que há mercenários que estão ali não pelo bem que se possa oferecer à ovelha, mas para arrancar a pele da ovelha, comer a carne da ovelha, para matar a ovelha. Por isso são ladrões. Por isso ele veio para matar, roubar e destruir. Fala de falsas lideranças. Quando você então descobriu isso, você ficou feliz. E de certo modo você entendeu que você alcançou a sua emancipação. Agora eu entendo que eu sou sacerdote como todos os homens são. Todos aqueles que creram no Evangelho são sacerdotes. Não estou mais subordinado no sentido de nenhuma autoridade meramente humana. Eu agora sou livre. Mas a pergunta que se faz é: mas você transitou do engano para a verdade? Pastor, como? Eu já fui liberto do engano. Sim, mas você encontrou, entendeu que quando chegarmos lá, enquanto Nova Jerusalém, nesse símbolo, você será alguém que estará sob o trono e, portanto, o governo de Deus na sua vida? Ou seja, nenhum de nós chegará lá sem que hoje experimentemos o que é o governo de Deus, o que é estar debaixo da autoridade e do governo de Deus em nossas vidas. Para tanto é preciso primeiramente você reconhecer que você é uma criatura de Deus, que quando Deus te criou diferentemente de todas as outras criaturas. Tratando das criaturas da terra, você é um homem, um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, o que implica que você recebeu o sopro divino dentro de você. Esse sopro divino, o ruá divino, o pneuma divino. Aí eu vou sair dessas linguagens e vamos colocar o Espírito divino. Quando Deus sopra, Deus não sopra vento, qualquer vento. Ele sopra o seu Espírito, o Espírito de Deus para dentro do homem criado. E esse Espírito divino dentro do homem é o que está lá em Provérbios, quando diz, que em Zacarias, desculpe-me, quando diz que Deus, ao criar o homem, criou o Espírito do homem dentro dele. Ah, pastor, mas lá diz o Espírito do homem. Sim, esse Espírito humano, de que diz a Escritura, é o mesmo que está em Provérbios capítulo 30, versículo 6, desculpe-me, 20 e 27 de Provérbios, que diz que esse Espírito é a lâmpada do Senhor no homem. O Espírito do homem é como uma lâmpada dentro do homem, que o ilumina. É uma lâmpada. E João, no capítulo 1 do seu Evangelho, vai declarar alto e bom som que essa lâmpada, que essa luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, é o próprio Cristo. Ou seja, tem um Cristo habitando
cada ser humano. Cristo habita você. Você não é qualquer tipo de criatura. Você foi criado e recebeu a centelha divina. Recebeu a natureza divina. Esse Cristo interior, que Jesus vai identificar com o reino de Deus. Vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Esse Cristo que habita em nós é o reino de Deus. É o governo de Deus que, como uma lâmpada, procura nos iluminar, iluminar todo o nosso ser, para que nós possamos andar à luz desse Cristo interior. Por isso Paulo vai dizer, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o mesmo quando ele diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando diz que a carne batalha contra o Espírito, aqui há uma guerra entre dois reinos. Ou, para ser mais preciso, há uma batalha entre o Espírito de Deus e a sua carne, ou que seja, entre o reino de Deus e o império das trevas, que fica lutando. A quem é que nós vamos nos submeter? Se andamos no Espírito, à luz do Espírito de Deus, à luz do Espírito de Cristo, se andamos no espírito humano, nessa luz, guiados, ouvindo essa luz, então você está se colocando debaixo desse trono de Deus, desse governo de Deus. Mas se nós andamos segundo a carne, ignoramos o Espírito, ocorre que nós estamos fora desse governo de Deus. Interessante que quando se ler, Paulo ele faz questão de deixar claro para nós dizendo, as obras da carne são conhecidas. E aí ele vai citar uma série de coisas, de práticas, que são típicas da carne, ou são típicas daqueles que não estão debaixo do governo de Deus. E ele começa dizendo sobre impureza, adultério, prostituição, lascívia, luxúria, tantos pecados relacionados à área sexual. É como que dissesse, Deus criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, e o sexo faz parte da criação de Deus, mas o homem terreno, o homem fora do governo de Deus, ele tende a ter um desregramento nas suas relações. E ele então vai rompendo com todo tipo de governo de Deus sobre a sua vida, e ele vai então quebrando, os princípios estabelecidos por Deus, vai se tornando uma pessoa cada vez mais perversa, e vai pervertendo e sendo pervertido. Quando nós olhamos para a humanidade, e aqui eu faço questão de que você tome muito cuidado ao ouvir eu dizer sobre isso, para que na sua cabecinha jamais chegue qualquer pensamento nesse trecho do que eu estou falando, de qualquer coisa relacionada, por exemplo, a divórcio, a homossexualidade, ou que seja a homoafetividade, porque logo você tende a buscar 2 ou 3 exemplos que você julga ser perversão, enquanto que a perversão acontece dentro dos setores mais comuns e tidos por puros da humanidade. Porque logo você procura se isentar de qualquer responsabilidade pessoal dessa depravação humana. A Escritura é muito clara no que ela está dizendo. Você pode encontrar, por exemplo, um heterossexual impuro. É o que mais tem, talvez. Então o Espírito fala assim, olha, você precisa se elevar. Na medida que você vai tendo comunhão com Deus, o Espírito Santo vai acendendo o seu coração dessas coisas puramente terrenas, e você vai se tornar uma pessoa mais pura, mais limpa. Não somente isso, talvez seria fácil identificar esses pecados relacionados à vida sexual, mas você vai encontrar lá, por exemplo, quando diz acerca da inimizade. Puxa, qualquer tipo de inimizade, por qualquer motivo que seja,
Tudo que é divisão, se essa divisão está no seu coração, certamente é uma obra da carne. Eu não quero dizer que eventualmente não possa haver, por exemplo, desafetos. Eu mesmo tenho muitos desafetos, e não são poucos, são umas dezenas, né, de desafetos. Mas o que não pode haver no meu coração, porque cada um deve falar por si, é nenhuma disposição de divisão, nenhuma disposição de alimentar qualquer tipo de sentimento contrário que não seja o amor, a verdade, a comunhão, o perdão. Paulo vai dizer que nós devemos manter a paz com todos naquilo que depender de nós. Talvez você tenha desafetos que não querem o seu bem. O que fazer, né? Você tem que orar por ele e abençoar a sua vida. Mas se você desenvolve no coração qualquer tipo de inimizade, qualquer tipo de facção, vamos dar um exemplo prático aqui. Vivemos um período eleitoral bastante conturbado, não foi? Talvez intensificou mais ali no segundo turno, quando ficou bem definido os lados. E aí é certo que você tinha o seu lado, no sentido de, para quem eu vou votar? De acordo com a sua convicção. Vocês viram que eu nada falei aqui no púlpito sobre isso, para não influenciar ninguém acerca de nenhum posicionamento. Quem me procurou para saber o meu parecer, ouviu o que eu tinha a dizer. Quem não me procurou, eu não procurei persuadir, porque não me sinto no direito de usar, né, de um papel espiritual para querer convencer ninguém do contrário. Mas o fato é que esse período foi tão conturbado, e me parece que não acabou ainda essa conturbação, não é? Mas ele foi evidenciado por partidarismo carnal. Pessoas levando para o lado pessoal, ficando com raiva. Eu até ouvi, salvo engano, um burburinho bem longe, uma vozinha lá, assim, olha, se o pastor dessa igreja votar no Bolsonaro, eu mudo de igreja. Misericórdia. Se a nossa comunhão depender só disso, misericórdia, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Já imaginou? Nós perdemos a comunhão, a amizade, por causa de um voto. Bem, não vou dizer em quem eu votei, para que você não saia e para que você não fique, porque afinal, vai que o do Haddad fala, se você votou no outro eu saio também, e vice-versa, né? Então, por todos os efeitos, foi um período conturbado, e me parece que continua um pouco conturbado, porque os que ganharam, ou o lado que ganhou, fica com muita piada, isso machuca o outro, isso provoca o outro. Bem, para os efeitos, leiam depois lá, as obras da carne são conhecidas. Aquelas obras da carne apontam e falam de alguém que não está sob o governo divino, não está debaixo. Pastor, e o governo divino implica necessariamente em quê? Aí Paulo vai dizer, o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, o que ele quer dizer é, qual é o fruto que vai ser gerado na sua vida, quando você andar à luz dessa lâmpada interior. Quando esse Cristo, esse trono divino, começar a governar as suas emoções. Quanto precisamos, queridos? O quanto que nossas emoções ainda são atribuladas. Sim ou não? Emoções atribuladas. O quanto que nós ainda nos atribulamos com tanta coisa, tantas perturbações, por falta de confiança, muitas vezes, por falta de entendimento, não poucas vezes, mas quando as nossas emoções, quando a nossa alma, mente, vontade, emoções, todo o nosso ser começar a ser iluminado por essa lâmpada interior que vai iluminando e vai esquadrinhando o nosso ser e vai nos mostrando quem somos em Deus, quem Deus é, quem é o nosso próximo, e nós então vamos tendo esse conhecimento e andando nesta luz. Aí vai ser preciso que você tenha agora uma estrita obediência a essa luz interior, porque nós não aprendemos a ser obedientes a essa luz interior. Aprendemos a ser obedientes a pastores,
a líder de jovem, líder de célula, ao líder de 12, líder de 144, de 1.000. Aprendemos esse tipo de obediência, mas de repente não aprendemos a obedecer essa luz interior. Ela está dentro de você, ela te ensina. João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 27, a unção que dele recebemos nos ensina todas as coisas. Temos que aprender a desenvolver essa sensibilidade espiritual. Na medida que você vai lendo as Escrituras, vai meditando, vai refletindo, vai entendendo, e vai tendo comunhão com Deus, e buscando esse autoconhecimento, e esse reino de Deus dentro de você, o fruto que isso vai gerar: amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão. Aí dá para perceber o caminho grande que nós temos ainda a percorrer. Sim ou não? Mas tudo isso é uma questão daquilo que seremos. Então, se você caminha dizendo: nós, noiva do Cordeiro, nós, habitação de Deus, estamos caminhando para aquele grande alvo final, descrito como a cidade santa, entenda que um dos seus aspectos místicos ou espirituais fala desse governo de Deus sobre a sua vida. Daí, se nós seguirmos, a Nova Jerusalém em relação à sua natureza divina, é dito que essa cidade ela é toda de ouro, ouro límpido, ouro transparentes, e as suas ruas também são de ouro. O ouro na Escritura, ele simboliza a natureza divina. A cidade, portanto, ela tem como natureza a própria natureza divina. Não significa que você vai deixar de ter a natureza humana, não, mas você vai ter uma natureza humana totalmente absorvida pela natureza divina. Como, por exemplo, as tábuas do tabernáculo, lá do Antigo Testamento, lembra? E o tabernáculo fala do templo, portanto, dessa cidade, dessa habitação. Tabernáculo é a habitação. Diz que toda a sua mobília e as tábuas desse tabernáculo era de madeira de acácia. Fala de humanidade, mas recoberta de ouro. Ou seja, nós somos e seremos sempre homens, natureza humana, mas totalmente coberto, revestido, tomados da natureza divina. Um ouro puro, ouro límpido, no que diz respeito a uma vida totalmente transparente, uma vida clara. Na medida que nós vamos nos convertendo, na medida que o Evangelho vai sendo trabalhado, e nós vamos sendo trabalhados pelo Evangelho e modificados, menos trevas haverá em nós. Quanto mais você recebe de Cristo, essa palavra é trabalhada, mais luz na sua vida, mais transparência é na sua vida. Nós não vamos ficar precisando se esconder de nada. Felizmente nós ainda ficamos nos escondendo de muitas pessoas, nos escondendo de muitas coisas, e escondendo muitas coisas em nossas vidas. Mas logo, essa natureza vai sendo trabalhada, e nós vamos sendo mostrados, vamos sendo revelados, e vamos nos colocando como uma carta viva e escrita para que todos os homens leiam, porque essas ruas de ouro se fala de um andar divino, é o nosso andar, como nós andamos. O andar diz respeito ao nosso viver, não quer dizer o lugar geográfico para onde você vai. Você vai estar indo para o culto, por exemplo, eu estou andando em ruas de ouro. Não necessariamente. Você está indo para uma festinha, estou indo por ruas de... Não. A verdade é que esse andar é como Paulo diz aos Efésios: vede como andais. Não andeis como andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida
de Deus, mas andai como sábios, andai na luz, andai na verdade, andai com retidão. E portanto essa cidade, esse ouro e esses muros transparentes e essas ruas de ouro apontam para o nosso viver, para o nosso andar. Portanto, não espere chegar um dia que você vai, eu vou andar nas ruas de ouro. Só quer andar naquelas ruas de ouro, quer pisar em ouro, porque ele pensa que se ele está pisando em ouro, ele está podendo, né? Essa é uma visão capitalista, uma visão que está pensando em dinheiro. Mas o fato é que fala do andar. O andar é algo muito sério. Querem ver? Abra sua Bíblia rapidamente em Efésios, capítulo 4 de Efésios. Eu não vou ler, o texto é muito grande. Capítulo 4, no 17 diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Este andar aqui. Aí você tem que começar a falar assim, bem, mas como é que andam os gentios? Como devem andar os filhos de Deus, os filhos da luz? Aí você vai ler todo o restante do capítulo 4. Vai entrar pelo capítulo 5. Todo ele. Capítulo 6. E você vai observar que até o versículo 20 do capítulo 6 fala sobre o modo de andar desses que estão construindo uma rua de ouro ou um andar de acordo com a natureza de Deus. Eu queria ter tempo para ler todos esses textos com vocês e abordar cada um desses aspectos, mas o tempo não me permite, tá bom? Mas quero apenas demonstrar para vocês aqui em pequenos blocos. Capítulo 4, versículo 17, vai dizendo assim, olha: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí a partir do 25, ele começa a descrever. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Ele vai demonstrando. Capítulo 5, verifique. Versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. O capítulo 4 diz como não andar. O capítulo 5 diz como andar. Aí você vai ler o capítulo 5 todo e o capítulo 6 todo, e você vai ter uma visão, uma perspectiva, uma noção deste andar como filhos de Deus, como filhos da luz. Quem aqui promete para si mesmo que vai ler como não andar no capítulo 4 e como andar no capítulo 5 e 6 de Efésios? Deixa eu ver a mão. Comprometa-se em nome de Deus, com você mesmo, não é comigo. Até porque é uma necessidade nossa. Nós estamos edificando essa cidade, ela está sendo edificada e, portanto, esse caminho, essa estrada, essas ruas de ouro, elas estão sendo pavimentadas. Agora eu pergunto, como nós vamos pavimentar, enquanto edificação, essas ruas? Como proceder? Pense comigo, se as ruas são de ouro, sim ou não? E essas ruas dessa cidade são de ouro, e essa cidade diz respeito a nós, enquanto edificação de Deus, não é certo que nós devemos nessa edificação colocar o trono de Deus sobre nossas vidas, ou não? Senão não tem edificação. Nós não temos que pavimentar essas ruas, ou não? Então a questão é, como pavimentar essas ruas? Eu tenho que sair do místico, do simbólico, para a prática. Eu tenho que compreender que o Evangelho é um convite a uma vida, a uma existência. Por isso eu dizia aqui no início, que o Evangelho nos faz melhor, quando nós entendemos. Como o nosso tempo não nos permite, a abordagem seria muito longa, eu vou passar para os irmãos esse dever de casa. Efésios capítulo 4, a partir do 17, você vai ler até o finalzinho, o versículo 32, como não andar. Você vai identificar essa estrada caída de terra, terrena, que deve ser evitada, e como edificar essas ruas de ouro
que é o nosso andar segundo a natureza de Deus, segundo a natureza divina. E vocês então terão isso no capítulo 5, todo ele, e no capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Semana que vem eu darei continuidade a essa ministração